Agora, se um pobre coitado de Honduras, sem ensino médio, consegue fugir de 200 gangues, atravessar o México e fugir de outras gangues, chegar na fronteira, passar pela audiência para ser aceito como refugiado, entrar nos Estados Unidos com zero patrimônio, zero contatos e roubar o seu emprego, você mereceu. Nada é mais meritocracia do que isso. Os imigrantes latinos nas fronteiras dos Estados Unidos se tornaram uma questão delicada, que demanda a atenção de todos os presidentes que ocupam a Casa Branca. Foi um problema para Obama, se tornou um problema muito maior com Trump, e agora essa super batata quente está no colo de Biden. Mas o que é fato, o que é ficção e o que nem está sendo discutido sobre esse problema? Vamos conversar. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos e serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a crise migratória nos Estados Unidos. Sabe o que a gente vê na mídia de pessoas correndo pelo deserto, crianças em gaiola, Trump falando de construir um muro, esse tipo de coisa cotidiana? Pois é, enquanto eu esclareço a loucura que é essa situação para você, só peço um favor. Se gostar desse vídeo, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para sinalizar para mim que você quer ver mais vídeos nesse sentido e de quebra ajudar o canal a crescer. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para continuar a ser apenas uma pessoa latino-americana muito bem informada. Agora sim, vamos ao vídeo de hoje. Primeiro de tudo, quem são os imigrantes indo para os Estados Unidos e por que eles estão indo para lá? Vamos quebrar algumas noções erradas aqui. Não são todos mexicanos, nem de governador Valadares. E não, nem todos se escondem no painel de um carro tipo a personagem Sol na novela América. A maioria dos imigrantes que chegam às fronteiras dos Estados Unidos hoje vem de 3 lugares: Honduras, El Salvador ou Guatemala. E nós chamamos esse grupo de países de Triângulo Norte porque... Não é porque eles têm a forma de um triângulo. Alguém só pegou 3 países ao sul do México e pensou, qual é a forma geométrica que tem 3 lados? E esses são países, no geral, com pouquíssima estrutura e muita criminalidade. Justamente por esses motivos, muitas pessoas fogem desses países em busca de condições melhores. A situação desses países é tão calamitosa que quando esses imigrantes chegam aos Estados Unidos, em boa parte dos casos nem são considerados imigrantes. São considerados refugiados. O status de refugiado é dado a pessoas que fogem da sua terra natal por motivos de perseguição religiosa, nacional, étnica, ideológica, ou pessoas que fogem da sua terra natal por motivos de guerra, imensas crises ambientais ou outras situações que inviabilizam a permanência no lugar de onde elas vieram. No caso dos países do Triângulo Norte, a criminalidade é tão forte e as gangues têm tanta influência que as pessoas que fogem desses países são considerados refugiados pelos países norte-americanos. E esse status é consolidado pela situação de pobreza na qual esses países vivem, sem saneamento básico, educação, serviços públicos de qualidade em várias das regiões. E por que eles escolhem os Estados Unidos? Propaganda. O problema de fazer uma propaganda ótima é que as pessoas continuam te procurando mesmo anos depois que ela já acabou. Eu até hoje penso naquela propaganda dos pôneis malditos da Nissan. E os centro-americanos? Bom, eles pensam na propaganda do sonho americano. Ela foi vendida por todo mundo, por décadas. Uma pessoa sem nada pode ir aos Estados Unidos e com muito trabalho duro conquistar tudo o que sempre sonhou. Você vende essa ideia para um pobre coitado que mora num barraco no que é, para todos os efeitos, uma zona de guerra ativa e acha que ele não vai aceitar? Para muitas pessoas, essa é a melhor opção que elas veem para fugir de um país recheado de sequestros, assassinatos e brigas de gangues. E convenhamos, o sonho americano parece um ótimo negócio. E ele já foi real, inclusive, mas os tempos mudam. Os Estados Unidos de hoje não são mais o país em que muito trabalho duro sempre vai realizar os seus sonhos. Hoje em dia, já é impressionante se o seu trabalho duro conseguir pagar dívidas da faculdade e contas do hospital, para muitas das pessoas que vivem lá. Mas para um refugiado que não tem nada, isso é absolutamente melhor que qualquer coisa que ele poderia conseguir no próprio país. Mas e aí? Eles serem refugiados muda alguma coisa para os Estados Unidos? Muda.
Com refugiados, não é mais aquela história de contratar um coiote, correr por quilômetros de deserto e tentar jogar uma criança por cima de uma cerca para ela chegar nos Estados Unidos. Os refugiados querem ser encontrados pelos agentes de fronteira. Eles costumam, inclusive, se dirigir aos pontos de imigração. Isso porque o status de asilo ou de refúgio tem que ser reconhecido oficialmente por um tribunal americano, e você só é levado para esse tribunal depois que você se apresenta na imigração. Trump, inclusive, passou leis que falam que se você entra no país ilegalmente, você perde o direito de solicitar refúgio e asilo político. Uma outra mudança que esse status de refugiados traz para a crise migratória é referente ao perfil de quem busca refúgio. A imagem que vem à cabeça das pessoas quando nós falamos de imigrantes, no geral, é de homens relativamente jovens, em idade de trabalho, que querem ir aos Estados Unidos justamente para trabalhar. Não é esse o perfil da maioria dos migrantes e refugiados hoje. A maioria das pessoas que vêm do Triângulo Norte para buscar refúgio nos Estados Unidos é composta por crianças, adolescentes e mulheres jovens. São pessoas fugindo de cenários calamitosos porque precisam e não porque querem. E por causa disso, a coisa começa a complicar. Justamente porque os países entendem que refugiados são uma situação à parte, de pessoas que fugiram da sua terra natal e não têm como voltar por motivos de perseguição, há convenções internacionais que protegem os direitos desses refugiados. E um dos princípios fundamentais para o tratamento de refugiados, consolidado tanto na Convenção quanto no protocolo referente ao status de refugiado, é o princípio do non-refoulement, ou princípio da não devolução. O que esse princípio determina é que refugiados não podem ser expulsos pelos países se eles buscarem refúgio legalmente, a não ser que eles sejam submetidos a um processo legal que rejeite o status deles de refugiados, ou que eles sejam considerados riscos à segurança nacional, ou, por um histórico de condenação em crimes graves anteriormente, um risco à comunidade. Além disso, é expressamente proibido você expulsar o refugiado de volta para o país de onde ele saiu, porque ele saiu justamente porque havia risco à sua integridade física e psicológica. E esse ponto da não expulsão é um ponto essencial para entender a crise migratória dos Estados Unidos, principalmente depois de Trump. Deixa eu te explicar o porquê. O intenso fluxo de imigrantes sempre existiu nas fronteiras dos Estados Unidos. Todos os presidentes tiveram que lidar com isso, tanto democratas quanto republicanos, cada um à sua maneira. Nenhum deles lidou muito bem com esse problema. Ao longo do tempo, por exemplo, isso implicou na criação dos centros de processamento de imigrantes, que são as imagens das gaiolinhas que nós vemos vira e mexe na mídia. Lá, os imigrantes e refugiados aguardam até o seu momento de ter uma audiência com o juiz, que vai determinar se eles terão ou não a entrada aprovada para os Estados Unidos. Diferentemente do que algumas pessoas disseram há algum tempo atrás, não foi Trump que criou esses centros, apesar de ele ter sim afetado como eles funcionam. A partir de agora, nós vamos falar sobre como Trump agravou o problema migratório dos Estados Unidos e sobre como Biden tem estrategicamente ignorado esse problema desde que assumiu a presidência. Por que se fala especificamente de Trump quando se fala de imigração e não de todos os outros presidentes, já que todos eles tiveram que lidar com isso? Isso é porque Trump transformou a questão migratória em um dos pilares da sua campanha e, posteriormente, em um dos pilares do seu governo. E ele fez isso de uma forma questionável. Se você concorda ou não, é com você. Eu só vou falar o que ele fez e a controvérsia em torno disso. Primeiro, como eu tinha mencionado, Trump passou leis que evitam que pessoas que entram nos Estados Unidos ilegalmente possam ter seu status de refugiado ou asilado político reconhecido. Isso foi feito para diminuir o fluxo de imigrantes e forçar as pessoas que querem entrar nos Estados Unidos a passar pelos postos de controle. É uma medida bastante razoável, embora ela ganhe um grau adicional de complexidade quando você pensa nos refugiados. O refugiado chega no seu país porque ele não tem para onde ir, e pelos canais oficiais, há a chance de ele ser recusado e ter feito uma viagem imensa à toa. Dá para entender porque alguns deles tentam evitar os canais oficiais e tentam só entrar no país. Mas também dá para entender por que o governo quer evitar que isso aconteça. Fora isso, Trump também criou várias outras medidas para tentar dissuadir possíveis imigrantes e refugiados de entrar nos Estados Unidos. E é aqui que a questão começa a ficar mais complicada. Entre essas medidas, nós temos, primeiro,
forçar que os refugiados esperassem no México até serem ouvidos para o juiz determinar se eles iam ou não poder entrar nos Estados Unidos. Isso foi expressamente questionado pela comunidade internacional, já que seria equivalente a expulsar os refugiados, o que violaria justamente aquele princípio de non-refoulement que eu comentei antes. O problema ficou ainda pior, porque algumas das cidades da fronteira dos Estados Unidos com o México têm altíssimos índices de criminalidade, e os refugiados se tornaram um alvo fácil para sequestradores e traficantes de pessoas. E isso se explica principalmente porque os refugiados são, em sua maioria, crianças, adolescentes e jovens mulheres, as vítimas preferenciais para esse tipo de crime. E mesmo quando refugiados e imigrantes tinham permissão para esperar em um dos centros de processamento, aqueles das gaiolinhas, Trump mudou as regras que permitiam a separação de crianças das famílias. Tá, Bernardo, mas isso já existia no Obama? Mais ou menos. Na era Obama, os centros existiam e era possível separar as crianças das famílias, mas isso só acontecia em casos em que a família representava um risco para a criança ou não tinha como cuidar dela. Quando passasse esse risco, a criança era devolvida. Já Trump utilizou a tática da separação das famílias e crianças como uma estratégia para dissuadir imigrantes de entrarem nos Estados Unidos. Ainda que chegassem num centro de processamento, imigrantes e refugiados poderiam ser separados das crianças das suas famílias, e essa separação duraria, no mínimo, até a audiência. E haveria ainda a possibilidade de alguns membros da família serem admitidos para entrar nos Estados Unidos e alguns não. Isso fez com que o número de imigrantes caísse bastante. Além disso, Trump adotou uma postura pública bastante firme contra imigrantes, falando que os imigrantes eram os responsáveis pelos aumentos da criminalidade e pelo roubo de empregos americanos. Lembra quando eu falei que pelas regras de refúgio, um refugiado só pode ser expulso se ele for um risco à comunidade ou um risco à segurança nacional? Pois é. Por isso, Trump e os republicanos tentaram vender a ideia de que os imigrantes eram todos criminosos de gangues latino-americanas tentando entrar nos Estados Unidos, membros de grupos terroristas, criminosos que estavam indo aos Estados Unidos para matar, roubar e estuprar, porque tudo isso dava legitimidade aos atos que queriam manter esses imigrantes fora do país. Esse discurso funcionou muito bem para Trump, já que deu para ele uma base de eleitores fiel e assustada. Mas não é um discurso exatamente real. Os Estados Unidos têm sim um motivo real para se preocupar com criminalidade e terrorismo. Mas talvez, com relação a esses dois campos, não seja para os imigrantes que eles devam estar olhando. Há vários estudos dos Estados Unidos, e eu vou colocar eles aqui na descrição, que mostram que as taxas de criminalidade, seja de imigrantes ilegais, seja de imigrantes legais nos Estados Unidos, é várias vezes menor do que a dos estadunidenses. E isso faz muito sentido se você para pensar. O imigrante ilegal já está pegando o boi de não ter sido deportado pelos agentes da imigração. Ele ainda vai fazer alguma coisa que bota a polícia na cola dele. Pro imigrante legal, mais ainda. A pessoa se esforçou pra caramba para ser aceita nos Estados Unidos. E ela vai fazer alguma coisa que pode retirar a permissão dela para morar lá? Ela não vai roubar nem chiclete na loja da mercearia. E vai pensar 20 vezes antes de cometer qualquer crime. E sobre roubar empregos, me ajuda, né, galera? Um imigrante que vem do Canadá, da Alemanha, da Índia, que são países com super histórico universitário, tudo bem. Esse cara consegue roubar um emprego nos Estados Unidos. Agora, se um pobre coitado de Honduras, sem ensino médio, consegue fugir de 200 gangues, atravessar o México e fugir de outras gangues, chegar na fronteira, passar pela audiência para ser aceito como refugiado, entrar nos Estados Unidos com zero patrimônio, zero contatos e roubar o seu emprego, você mereceu. Nada é mais meritocracia do que isso. Essa pessoa trabalhou muito mais para merecer o sonho americano do que o estadunidense que acha que tem direito a alguma coisa só porque nasceu no lugar certo. No discurso, falar que o imigrante é criminoso e rouba empregos parece real. Na realidade, não se sustenta. Mas as pessoas não gostam de uma realidade que vai contra aquilo que elas querem acreditar. E Trump soube usar isso de forma genial. Ame-o, odeie-o, mas não questione a sua inteligência para convencer as pessoas do que ele queria. Nisso, ele com certeza foi um dos maiores influenciadores do século XXI, até o momento. E a cerejinha desse bolo migratório foi Trump reduzir o auxílio que os Estados Unidos davam a Honduras, El Salvador e Guatemala. Uma solução que governos americanos anteriores já tinham pensado é: se eles estão vindo para cá porque os governos de lá estão caóticos, poxa, vamos ajudar a organizar os governos de lá. E por isso, já há vários anos,
Anualmente eram doadas centenas de milhões de dólares para esses países para eles conseguirem melhorar a própria infraestrutura e combater a criminalidade. Em Trump, esse valor caiu para menos da metade. Claro, há o problema da alta corrupção nesses países que poderia justificar uma redução nesse financiamento. Eu vou pagar dinheiro para esse país só para ir para a bolsa de político corrupto latino-americano? Mas essa justificativa não faz sentido quando você vê que o governo Trump não só assistiu, como apoiou quando o governo da Guatemala sucateou um dos melhores programas de combate à corrupção já implementado na América Latina, a CICIG. O que nós vimos, portanto, foi uma situação em que os Estados Unidos, ao mesmo tempo, fecharam a porta para refugiados e pararam de ajudar os países de onde vinham esses refugiados a melhorar. E é por isso que nós falamos que Trump agravou a crise migratória. Se isso é bom, se isso é ruim, você pode escolher. Ah, Bernardo, mas o Trump já saiu. O Biden que criticava essas políticas já não devia ter melhorado essa situação? Talvez. Vamos por partes. Em primeiro lugar, sim, Biden prometeu melhorar a situação da imigração e dos refugiados e imigrantes. E Biden começou seu mandato revertendo algumas das principais decisões de Trump nesse sentido. O problema foi que quando foram revertidas essas leis, os departamentos de imigração já estavam com muito menos pessoal, muito menos recursos, e os refugiados que finalmente viram uma chance de entrar vieram todos de uma vez. O governo Biden, que quer ter como prioridade o combate à pandemia, olhou para aquela multidão e falou: não. Biden prometeu entregar uma solução ao Covid e, portanto, escolheu não tirar os olhos do Covid para lidar com outro problema de grandes proporções. Ele realmente resolveu, para vários efeitos, ignorar a crise de imigrantes e refugiados. Parte da justificativa foi não tomar uma decisão que poderia sabotar os esforços de combate ao Covid, já que esses refugiados poderiam trazer outras variantes e um novo fluxo de vírus para o país. Isso vai contra as promessas de campanha dele? Sim. Faz sentido? Também. Assim como as decisões do Trump faziam sentido, ainda que fossem questionáveis. E isso, meus caros, só reforça o que eu digo aqui no Nick Internacional. À noite, todos os gatos são pardos. Não importa a ideologia. Na hora de tomar decisões difíceis, republicanos e democratas, direita e esquerda, são todos iguais. Biden ainda deve reverter esse cenário quando a vacinação avançar e flexibilizar novamente as regras de imigração. E claro, a influência dele nos setores mais liberais do Partido Democrata vai depender disso. Mas até lá, vamos continuar a ver crianças e adolescentes em gaiolas e um cenário sombrio para os refugiados centro-americanos. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe seu like aqui para valorizar o vídeo e ajudar o canal a crescer. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos próximos envios. Vejo vocês com o próximo vídeo do canal, na segunda-feira. Meu nome é Bernardo Nicolau. Obrigado.